Olá, boa noite para você que se conecta conosco em mais um culto online, que Deus possa te abençoar e ministrar o seu coração. Nessa noite, nesse mês em específico, nós iniciamos uma nova série de reflexões, em alusão ao mês no qual nós nos encontramos, mês de setembro, onde convencionou-se a chamá-lo de Setembro Amarelo, onde nós dedicamos uma atenção especial às doenças psicossomáticas, às doenças relacionadas às nossas emoções e, sobretudo, aquelas que dizem respeito à depressão. E é justamente, então, a partir dessa perspectiva, a partir desse contexto, que nós iniciamos essa nova série que decidimos chamar de Frente para a Luz. E a nossa proposta, então, é trazer para você aquilo que a palavra de Deus nos oferece a respeito desses desafios que todos nós, de certa medida, enfrentamos. Todos nós alternamos entre momentos de alegria, entre momentos de tristeza, e esta é a dinâmica da vida. O próprio Jesus nos advertiu dizendo que no mundo tereis aflições. Portanto, a vida de um cristão não é um parque de diversão. A vida de um cristão é sim prazerosa, mas a própria palavra vai nos dizer que ao cristão compete se revestir da armadura de Deus. Logo, a vida cristã ela não é comparada a um parque de diversão, mas é comparada a um ambiente de guerra. E dentre as muitas guerras que nós enfrentamos, sobretudo com o inimigo de nossas almas, há também as guerras que nós travamos dentro do nosso interior, deste homem frágil. E quando eu digo homem aqui, não me refiro ao gênero, mas me refiro ao ser humano, a uma fragilidade inerente à nossa própria natureza. Tanto assim é que a Bíblia vai dizer que nós do pó viemos, e em virtude do pecado, das más escolhas, ao pó nós retornaremos. E aí então partimos, então ao longo deste mês, iniciamos essa jornada de reflexão de frente para a luz. E aí, antes de convidá-lo para o texto em si, que eu quero partilhar com você nessa noite, confesso que quando chegou-se a este título para essa temática, a minha mente ela começou a refletir: o que seria estar de frente para a luz? De que luz é essa que nós estamos falando? E talvez você, num primeiro momento, possa responder: não, pastor, é a luz da palavra, é a luz de Deus. Mas será que nós sabemos discernir a luz que vem de Deus e aquela que não vem de Deus? E como entender a luz que o próprio Deus coloca diante de nós? Paulo, na sua carta aos Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 14 e 15, esse não é o texto propriamente da nossa reflexão, embora o nosso texto se encontre na segunda carta de Paulo aos Coríntios, mas no texto do capítulo 11, no verso 14 e 15, ele vai dizer o seguinte: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigure em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Observe, então, que falar de luz não é algo tão simples assim, porque o próprio apóstolo Paulo, impelido pelo Espírito Santo de Deus, vai dizer que há certos momentos em que o próprio, ou não é maravilha, não é surpresa, que o próprio Satanás venha se transfigurar em um anjo de luz. Inclusive, é dentro desse contexto que vem o nome, aquilo que nós cunhamos como sendo um nome de Satanás, do diabo, como Lúcifer, mas na verdade isto não é um nome, mas era mais uma descrição, anjo de luz. Mas o fato então, como disse, é que há uma luz que não é a luz de Deus. Se Satanás, então, em dado momento, pode se transfigurar, pode trazer sobre nós, ou diante de nós, uma luz, mas é uma luz que nos conduz às trevas e não à glória de Deus, como então distinguir
quando se trata da luz de Deus, ou quando se trata de algo que parece reluzir, mas não tem luz em si mesmo. E aqui vale aquela máxima: nem tudo que reluz é ouro. Mas há uma luz, então, que pode nos direcionar para o caminho correto. É preciso seguir essa luz para que nós possamos distinguir entre o rugido do leão da tribo de Judá e o leão que anda ao nosso derredor querendo nos tragar. Observe como a sutileza de Satanás, o seu desejo, antes mesmo da criação em si, o seu desejo de ser como Deus, sempre parecendo, mas nunca podendo ser. Quando nós estudamos na teologia, nós vamos ver inclusive isso, a simbologia do 666, que por vezes causa uma série de confusões. Na verdade, se trata de um simbolismo, que é um número que faz referência à imagem de Satanás, o inimigo de nossas almas, como aquele que busca sempre ser o 7, que naquela cultura, na cultura onde a palavra de Deus ela é originada, o 7 simboliza a perfeição. E ele sempre então está em busca de ser aquilo que ele não pode ser. Ele busca ser a luz quando ele não é a luz. Ele busca ser perfeito quando o seu principal objetivo é matar, roubar e destruir. Ele busca rugir como um leão, mas ele jamais poderá se comparar ao leão da tribo de Judá. Então, para que nós possamos distinguir entre aquilo que reluz diante de nós, mas que não é a luz propriamente que nos leva e nos conduz à glória de Deus, à eternidade, é necessário então que nós venhamos recorrer à palavra que o salmista deixou para nós, no Salmo 119, no versículo 105, Salmo 119, versículo 105, um versículo talvez muito conhecido, que vai dizer o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Estar de frente para a luz deve nos fazer questionar diante de que luz nós estamos. Numa noite, nós podemos visualizar a lua e a luz que ela reflete sobre nós e termos a percepção equivocada de que aquela luz é a luz da lua. Mas quando você para, por exemplo, para estudar um pouco, você vai observar que há uma diferença entre um ser luminoso e um ser iluminado. Um ser iluminado é aquele que emana luz, e uma vez que um ser luminoso é aquele que reflete a luz que sobre ele é projetada. Então nós precisamos distinguir diante de que ser nós estamos, e Deus é aquele então que emana a luz sobre nós. É aquele que, a partir da sua palavra, nos apresenta a luz que é para os nossos caminhos, e é a sua palavra que é a lâmpada para os nossos pés. Então, o primeiro ponto, antes de nós partirmos aqui para o texto dessa noite, que eu quero que você guarde dentro dessa série, de tudo que você haverá de ouvir ao longo desse mês, você jamais poderá estar de frente para a luz se você não tiver uma vida voltada, mergulhada de reflexão, de leitura, de oração a partir da palavra de Deus. E é isso que a própria palavra diz a próprio respeito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se você procura a luz na religião, se você procura a luz na figura de um pastor ou de um líder, você está procurando a luz no lugar errado. Você está procurando o meio quando você tem acesso à fonte. E a fonte é e sempre será a palavra de Deus. Então, dito isso, eu quero convidar você para o nosso texto dessa noite, que na verdade será todo um capítulo. E obviamente não tenho tempo aqui, até gostaria de tratar todo o capítulo com os irmãos, mas farei uma leitura panorâmica para nós iniciarmos então essa série de reflexões intitulada De Frente para a Luz. E o texto dessa noite é a carta de Paulo, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. E nós faremos aqui uma leitura em todo o capítulo, pulando alguns versículos, e já peço de antemão que você possa, ao longo da sua semana, quem sabe até mesmo após nosso momento aqui de reflexão, ler todo esse capítulo e meditar nele ao longo dessa semana.
É interessante que nós vamos observar aqui nesse contexto, é algo muito interessante e pertinente à nossa temática sobre as emoções, sobre como lidar com os desafios, como lidar com o sofrimento. O apóstolo Paulo ele começa a ser questionado, ele começa a fazer uma defesa do seu apostolado no capítulo 2 desta carta, porque as pessoas começam a questionar como Paulo pode ser um homem de Deus, uma vez que este homem que diz ser de Deus e carregar a mensagem de Deus passa por tanto sofrimento. Como servir a este Deus pode ter colocado você, Paulo, diante de tantas dores, de tantas angústias? E isso é muito pertinente para nós, porque ainda hoje esta mentalidade ela permeia a nossa sociedade, sobretudo no nosso meio, no meio cristão, no meio evangélico, onde alguns ainda hoje acreditam que ser cristão é ser imune a qualquer tipo de problema. Aqueles que ainda sustentam a mentira de que um crente não pode ser acometido por uma depressão, ou que tudo isso é obra de Satanás. Queridos, isso são mentiras. E aí nós percebemos isso claramente, até mesmo porque, pare e pense, se ser cristão fosse uma espécie de imunidade ao sofrimento, o próprio nome do cristianismo deveria ser mudado, pois a ideia de ser cristão, ou da palavra cristianismo, ela é pautada em Cristo. E quem é Cristo? Cristo é apresentado como servo sofredor. Cristo é aquele que traz a vida a partir da sua morte. É aquele que vai ao trono, ou sai do trono e retorna ao trono pelo caminho da cruz. Então, queridos, a base daquilo que nós cremos, ela por si só já nos apresenta os dilemas da vida, dor, sofrimento, lágrimas. Mas ela também nos apresenta o final da história. Por isso nós estamos de frente para a luz, devemos estar de frente para a luz, para que nós possamos não tão somente nos focar naquilo que vemos agora, mas naquilo que pelos olhos da fé vemos como sendo o final da história. Eu não sei a situação que você se encontra nessa noite, eu não sei quais têm sido os desafios, as dores, sofrimentos, talvez crise de ansiedade, mas eu quero dizer para você, o final da história não é esse. Esta doença, essas enfermidades, essas mazelas, essas lutas talvez diárias que você tem que enfrentar, elas não são para sempre. E aí então nós vamos para o nosso texto, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, ele começa dizendo o seguinte: portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. E aqui eu já faço a primeira pausa. Ele vai dizer, olha, nunca desistimos. E que novo sistema é esse, Paulo, que você está a falar, que você vai apresentar? É o sistema da palavra que liberta, da palavra que refrigera, da palavra que não nos livra do sofrimento, mas que traz para nós aquela paz que excede todo entendimento, mesmo em meio ao caos. Ser cristão não é estar imune à crise, mas em meio à crise saber e ter a convicção de que permanecemos em Cristo. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, nunca desistimos. Querido, quantos motivos talvez eu e você temos para desistir? Há aqueles que vão dizer, que quanto mais eu oro, mais as coisas parecem que ficam difíceis. Mas não desista, não pare, prossiga. Nós temos, e você certamente tem todos os motivos para desistir. Mas há um único motivo que é maior que todos eles para que você permaneça. É de que a vitória já foi decretada. A palavra vai dizer que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Portanto, não desista. Versículo 2 do capítulo 4, o apóstolo segue dizendo o seguinte: rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar a ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus, e todos que são honestos sabem disso. E aqui é interessante que o apóstolo Paulo agora começa a dizer, olha, eu não desisto, e não somente isso, eu não desisto, mas não fico prostrado numa atitude passiva, mas eu não desisto e eu vou para cima, eu ajo, eu tenho uma atitude proativa, uma atitude ativa, e não meramente reativa. Ele vai dizer o seguinte, olha, nós combatemos, rejeitamos atos vergonhosos, métodos dissimulados. E quando eu olho para esse texto, e mais uma vez a partir dessa temática que nós vamos trabalhar, eu vejo que nós precisamos rejeitar
atacar todo e qualquer método dissimulado que vai perpetuar ou tenta fazer com que você creia que se você então tem algum tipo de enfermidade nas suas emoções, depressão, ansiedade, crise de pânico, isso é demônio, querido, isso é um método dissimulado, isso é mentira e a palavra de Deus não faz isso. E há também um outro extremo. Se de um lado há aqueles que vão atribuir todo e qualquer tipo de mal sentimental a uma ação demoníaca, há daqueles que também de outra forma vão acreditar ou rejeitar também a sabedoria que vem de Deus e que foi dada aos homens através, por exemplo, da psicologia. Há aqueles que do outro extremo que vão dizer que basta você tão somente se dedicar a uma vida de intimidade com Deus para que você possa superar e vencer a sua depressão. Você não precisa de psicólogo, você não precisa de psiquiatra. Isso é mentira. Esta é uma outra mentira. São os extremos. E aí nós percebemos, e mais uma vez, voltamos para a pessoa de Cristo. O Cristo que é o homem da cruz do meio. Toda vez que nós entramos em brigas partidárias, somos nós que acabamos partido. Então, querido, nós precisamos buscar entender o equilíbrio. A palavra de Deus, ela sim requer de nós uma escolha concreta, sim, não. Mas a nossa postura é sempre uma postura equilibrada. Então, nós, a IBNJ, cremos, nós, liderança da IBNJ, cremos sim, que nem toda, e observe que eu digo aqui, nem toda, porque de fato pode ser que existam alguns momentos onde alguns males sentimentais, nós entendemos assim, têm uma origem demoníaca, mas nem todas elas têm. E de igual forma nós também entendemos que os profissionais da saúde, eles também são instrumentos de Deus para abençoar as nossas vidas. E por isso, inclusive, nós rechaçamos qualquer tipo de comportamento preconceituoso, né? E que tipo de comportamento preconceituoso eu me refiro? Aqueles que têm algum tipo de pudor ao procurar um psicólogo, ao dizer que estão fazendo um tipo de tratamento. E isso é muito contraditório. Veja, querido, nenhum de nós tem vergonha de dizer que talvez, olha, comecei uma dieta, eu vou te indicar, eu tive um resultado maravilhoso, eu vou te indicar aqui o contato da minha nutricionista. Falamos isso porque, de certa forma, no nosso entendimento, aquilo é algo bonito de se dizer. Olha, estou cuidando do meu corpo. Mas, às vezes, não há essa mesma facilidade de se falar, olha, estou fazendo um tratamento psicológico, minha psicóloga, ou meu psicólogo é uma pessoa formidável, eu estou aqui para te indicar. Queridos, nós não podemos ter esse tipo de preconceito, já não cabe mais, sobretudo no tempo no qual nós encontramos, esse tipo de resistência, esse tipo de imaturidade, porque toda a verdade, guarda isso, toda a verdade é verdade de Deus. Se nós entendemos que toda a sabedoria, que todo o conhecimento que o homem possa ter hoje vem de Deus, por que rejeitarmos então o conhecimento que Deus dá aos homens a respeito das questões emocionais que cercam a nossa humanidade? Então, a você que nos assiste, talvez você precise, reconheça isso no seu interior, mas por orgulho, e aqui cabe que eu ia dizer por um dado motivo, mas o motivo que te impede de buscar ajuda e acaba te aprisionando na situação que você está é o orgulho. Talvez a primeira coisa que você precise combater para que você possa dar o seu passo rumo à cura, talvez seja o orgulho. Porque a partir da perspectiva de orgulho, você jamais conseguirá reconhecer que necessita de ajuda. Reconhecer a fragilidade requer humildade. Então, nós, assim como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nós rejeitamos todo e qualquer método dissimulado que vise um desses extremos que eu acabei de apresentar para você. Porque nós entendemos que a palavra de Deus, ela nos apresenta uma visão moderada e equilibrada desta questão, deste tema. O apóstolo então segue, no versículo 3, ele vai dizer o seguinte: se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que creem, para que não consigam ver a luz das boas novas.
não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha que interessante, querido. O nosso tema é de frente para a luz, mas o apóstolo Paulo vai dizer, existem aqueles que não conseguem enxergar a luz, porque diante deles há um véu. Há algo que foi colocado diante deles que os impede de ver aquilo que também está diante deles. Na verdade, a luz sempre está adiante porque Deus sempre está à frente. Mas a grande questão é que por vezes nós não conseguimos perceber e entender que Deus está à frente porque entre nós e Deus há uma barreira. E essa barreira é o pecado. E é isso aqui que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 4, inclusive, que o Deus deste mundo cegou. E olha que interessante, cegou a mente. Queridos, aqui o apóstolo Paulo, uma vez que é um homem que dentro da sua época possuía uma capacidade intelectual e de articular as ideias de maneira maravilhosa, ele usa termos aqui que são muito interessantes, porque a cegueira diz respeito não necessariamente a mente, mas a cegueira diz respeito ao órgão do corpo humano que é responsável pela visão, os olhos. Mas olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, que existem aqueles que, embora tenham uma boa visão, permanecem cegos, porque a cegueira deles não tem a ver com o olhar, mas tem a ver com o pensar. E aí, cabe a nós que temos a mente de Cristo, a vermos as coisas como de fato elas são, a partir da perspectiva de Deus. Então o apóstolo Paulo vai dizer, olha, tem muitos que enxergam bem, mas nada conseguem ver, porque estão olhando da maneira errada, do ponto errado, estão na sua mente cegos pelo Deus deste mundo, pelo Deus deste século. E não conseguem ver a glória. O que é a glória? A Bíblia ela sempre vai fazer uma referência à glória de Deus como algo que traz luz, que ilumina, como um clarão. Veja, o apóstolo Paulo está falando que a glória de Deus, do Deus que está em frente a nós, do Deus que vai adiante de nós, assim como no povo, ao longo da sua saída, do seu êxodo do Egito, o Deus que vai à frente, e Ele ainda hoje é o Deus que vai à frente, e vai à frente com a sua glória, com sua majestade, com seu poder, com a sua luz. Mas, por vezes, essas situações, as ansiedades, por isso que a Bíblia vai dizer, olha, lance sobre ele. Lance, não é coloque, é jogue. Às vezes nós queremos articular muito aquilo que vamos falar com Deus, a maneira de nos achegar até Ele, mas Deus não está preocupado da maneira como você vai chegar até Ele. Deus quer que você tão somente vá até Ele. E Ele não quer que você organize todas as ideias, Ele quer que você jogue, quer que você lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, e isso aqui é interessante, né? A Bíblia é maravilhosa, fazendo aqui um link com o nosso texto base, porque nós temos ansiedade, mas Deus não vai cuidar de nós à medida que nós vamos largar da ansiedade. Deus já tem cuidado de nós, mas nós precisamos largar e jogar essa ansiedade fora para que nós possamos desfrutar do cuidado. Deus já cuida, mas eu não me sinto cuidado porque a ansiedade, a preocupação faz com que eu não perceba, com que eu não desfrute, com que eu não descanse no cuidado de Deus sobre a minha vida. Então o apóstolo Paulo vai dizer que a glória de Cristo, a mensagem de Cristo, que é a imagem do próprio Deus, a luz, a fonte de toda a luz, aquele que faz com que nós possamos de fato enxergar as coisas como elas são. E aí então no versículo 5 ele prossegue, não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Isso aqui é maravilhoso, porque o apóstolo Paulo também está dizendo aqui algo que é muito pertinente, então, dentro desta proposta que nós estamos a trazer para os amados irmãos, aqueles que nos assistem nessa noite, que é de estarmos de frente para a luz e conseguirmos perceber aquilo que de fato está diante, ou aquele que está diante, mas também percebermos que essa mesma luz que faz com que nós possamos enxergar aquilo que está diante de nós é a mesma luz que faz com que nós nos enxerguemos da maneira correta. E se enxergar da perspectiva correta
é perceber de que há em nós coisas boas e coisas ruins. Você, quando se olha no espelho, você consegue ver talvez ali aquelas gordurinhas a mais que aqueles que a partir de uma fotografia não conseguem ver. Porque você, ao olhar para si, você consegue ver a realidade na qual se encontra. E aí nós precisamos olhar para a realidade na qual nós nos encontramos, enxergar as nossas mazelas, mas entender que para que nós possamos superá-las, vencê-las, nós contamos primariamente com a ajuda de Cristo. Mas também podemos e devemos contar com a ajuda do corpo de Cristo, com a noiva de Cristo. Por que o apóstolo Paulo está falando? Nós somos servos de vocês, ou seja, vocês não estão sozinhos. Querido, estar de frente para a luz é enxergar que você não está só. A escuridão gera um sentimento de solidão. Por isso, a Bíblia vai comparar, por vezes, essa briga entre o reino da luz e o reino das trevas. Porque o reino das trevas ele é um reino sombrio. E essa escuridão, essa morbidade que o reino das trevas promove, ela se dá também pela solidão. Porque andar sem Cristo, andar distante de Cristo, é andar só. Alguém já disse que um com Deus é maioria. Ninguém que anda com Cristo anda sozinho. Porque andar com Cristo é fazer parte da família de Cristo. Andar com Cristo é ser membro dentro de um corpo. É desfrutar da vida. Então, queridos, estar de frente para a luz é perceber também que eu não estou sozinho. E quando nós estamos em momentos como esse, passando por provações como ansiedade, depressão, tudo que nós começamos a sentir é a solidão de que estamos só, de que ninguém nos ama, de que ninguém se importa conosco, e isso é uma mentira. Então, estar de frente para a luz destrói essa mentira. E é isso, inclusive, que o apóstolo Paulo, no versículo 7, então, deste capítulo, ele vai dizer: agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Querido, olha que maravilha. O que o apóstolo Paulo está falando? Que ser cristão não é ser um super-herói. Ser cristão não me torna um homem de ferro. Mas ser cristão me coloca na perspectiva correta de que eu sou um vaso de barro. Ou seja, eu sou um ser frágil. Mas a despeito da minha fragilidade, há um tesouro que habita agora no meu coração. E esse tesouro é o Cristo, é a mensagem de Cristo. E aí então o que o apóstolo Paulo ele prossegue dizendo: assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Queridos, como vencer os males que têm nos assolado e sobretudo nesse contexto de isolamento, distanciamento social, cada vez mais, pessoas se sentindo ansiosas, buscando um socorro, Já há pesquisas que já têm demonstrado isso, que o consumo de bebida alcoólica ao longo desse período ele aumentou de maneira considerável, porque as pessoas estão buscando suprir uma solidão, estão buscando amenizar uma dor, mas estão buscando isso a partir da cegueira da sua mente. Por isso estão buscando naquilo que parece ser uma luz, mas que não traz vida. Parece iluminar, mas conduz às trevas. A verdadeira luz é Jesus. A verdadeira luz não está no final do túnel. Às vezes nós falamos isso, olha, há uma luz no fim do túnel. Bem, para o cristão não há luz no final do túnel, porque a luz está sempre ao nosso lado, mesmo no túnel mais escuro. Não é isso que diz o Salmo 23? Que ainda que eu ande pelo vale da sombra, ou seja, trevas, da sombra da morte. E o que é a depressão? Desejos suicidas. É em vida desfrutar da ausência da vida. Porque o suicida ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com uma vida sem sentido. Então, o que o salmista vai dizer? Que ainda que eu ande pelo lugar sombrio, aonde eu não veja vida, o Senhor está lá na frente. O Senhor está no final do vale. Não, o Senhor está comigo. Então não existe uma luz no final do túnel. O que existe é uma luz que nos acompanha ao longo de todo o túnel, de todo o percurso da vida. Porque o nosso Deus é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus sempre presente.
na hora da angústia, na hora da tribulação. E o apóstolo Paulo então reconhece isso, ele reconhece a nossa fragilidade, mas reconhece que ao mesmo tempo que nós expomos sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de pudor a nossa fragilidade, o poder de Deus se aperfeiçoa a partir da nossa fraqueza. Porque quando nós então desfrutamos da vitória sobre esses males que nos assolam, nós damos a glória a Deus, porque fica evidente de que não foi por nossa força, não foi por nossa competência, não foi por nenhum mérito inerente a nós mesmos, porque por nós mesmos nós nada poderíamos fazer. Então fica evidente de que foi Deus que fez. E aí então o apóstolo Paulo segue no versículo 8. Agora veja, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, o que o apóstolo Paulo vai dizer? De todos os lados somos pressionados por aflições. Então veja, a ideia de um cristianismo imune a aflições é qualquer coisa menos cristianismo. Porque de todos os lados, observe, de todos os lados somos pressionados por aflições. Mas, e aqui esse mais é o contraponto daquele que tem uma experiência real com Cristo. Porque aqueles que não têm esta experiência, esta convicção, aqueles que não conseguem, a partir da palavra de Deus, estar de frente da luz, eles param aqui, nessa primeira parte. Eles são tão somente pressionados por aflições. Mas quando nós estamos agora de frente para a luz que é Cristo, a luz de Cristo que é a palavra, o verbo encarnado de Deus. E aqui eu faço aqui um parêntese, querido, isso é lindo. João vai dizer que o verbo era Deus e o verbo habitou entre nós. A voz de Deus é Jesus. Jesus é a voz de Deus. Entenda isso. Ouvir Jesus é ver e ouvir Deus, porque Ele é aquele que é o verbo encarnado, a palavra que tomou forma, a palavra que salva, a palavra que age. Não é uma palavra que qualifica tão somente. O texto não vai dizer que ele era um adjetivo, que ele qualificou o homem, não. Vai dizer que ele é o verbo, é aquele que age. Então observa aqui esse contraponto, essa diferença para aquele que tem essa esperança de Cristo e entende agora que está de frente para esta luz. Ele não para aqui, ele vai para o mais. Somos, de todos os lados, somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Pressionados, sim. Esmagados, não. A pressão, a ideia do estresse, né? Quando o Inmetro, né, a nossa instituição de testes, quando ela quer testar um determinado equipamento, ela submete esse equipamento a um teste de estresse. É para ver o quanto aquele equipamento está apto a determinados ambientes e situações, para que a partir disso ele possa então receber ou não o selo de qualidade. E a vida cristã então também tem essas pressões que nós também conhecemos como sendo as provações, que não visam nos destruir, mas visam nos qualificar para uma próxima etapa, para um próximo degrau, para uma próxima experiência. Mas sem prova não há aprovação, e sem aprovação não há avanço. Então as pressões das aflições proporcionadas por Deus na vida do cristão não são para esmagá-lo, não são para destruí-lo, mas são para promovê-lo a uma próxima etapa. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Quantas notícias têm nos deixado perplexos? Notícias de situações que assolam aqueles que têm sido fiéis a Deus. E aí é muito claro isso nas Sagradas Escrituras. Basta nós olharmos mais uma vez aqui para a vida de Jó. Quem de nós não fica perplexo diante de tudo aquilo que aquele homem enfrentou, sendo ele um homem temente, um homem reto, íntegro e que buscava fazer aquilo que agradava a Deus? Mas a perplexidade não pode dar lugar para o desespero. A palavra desespero tem a ver com desesperança. Uma pessoa desesperada é uma pessoa sem expectativa. É uma pessoa que não tem esperança de que algo possa mudar. E aí então vem mais uma vez a diferença para aqueles que estão de frente para a luz, que é Jesus. Nós ficamos perplexos, ficamos surpresos, mas não ficamos desesperados, porque nós temos a plena convicção
de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, de que embora as coisas possam ter nos surpreendido, nada surpreende a Deus, e de que Deus permanece fiel, permanece no controle, que Ele permanece sendo o Pai. Jesus vai dizer isso, né? Que se nós, enquanto seres humanos, na figura de pais, que sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá Ele? Não nos dará muito mais. Então, as provações, as aflições, os momentos sombrios, eles não são para nos destruir, mas eles são para nos levar a uma próxima etapa. Talvez você esteja passando por um momento sombrio, um momento de solidão, de angústia, de dor, de aflições que o pressionam, de situações que o deixam perplexo. Mas não perca a esperança, não fique desesperado, porque Deus está contigo. Versículo de número 9. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, caímos, mas não somos destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus. E lembra que eu falei para você então lá no começo? Essa ideia tola, essa ideia maldita, essa ideia herética, que é uma heresia, de que o evangelho, de que o cristianismo te livra de todo e qualquer tipo de dor. O apóstolo Paulo aqui, mais uma vez, Deus, a partir do apóstolo Paulo, vai deixar bem claro para nós que, olha, pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus. Ou seja, o caminho da dor, o caminho do sofrimento, o caminho das aflições é o caminho de Cristo. É o caminho da cruz. E é isso que Jesus vai dizer. Tome cada um a sua cruz e me siga. Tomar a cruz é experimentar do sofrimento. Não é isso que a palavra também vai dizer, que nós somos como ovelhas enviadas ao matadouro? Então, observa, querido, a Bíblia, o apóstolo Paulo também vai dizer que ele se alegra. Eu acho que essa é um ponto-chave na maturidade cristã. O apóstolo Paulo vai dizer que ele tem prazer no sofrimento. Não é um prazer doentio, de alguém que gosta de sentir dor, mas é o prazer de alguém que sabe de que está sentindo a dor, porque aquela dor, aquele sofrimento, aquele momento, nada mais é do que o caminho que já foi aberto pelo próprio Cristo, e a partir disso então eu estou seguindo o caminho do meu rei. E no serviço, como diz a canção, no serviço do meu rei eu sou feliz. Por isso eu posso me regozijar, eu posso me alegrar, porque eu tenho a plena convicção de que, embora esteja doendo, de que embora isso me faça sim chorar, eu tenho a alegria de que estou no caminho certo. O caminho certo não é o caminho ausente da dor, mas é o caminho aonde a convicção de propósito, é o caminho aonde a luz que está ao nosso lado, e que nos conduz pela palavra, nos apresenta ou coloca diante de nós uma palavra de esperança. Esta é a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo segue, versículo 11. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Isso aqui é maravilhoso. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que o meu sofrimento, a minha lágrima, pode ser aquilo que vai gerar vida na sua vida. O apóstolo Paulo está dizendo que as lágrimas dele eram a água que Deus usava para regar o solo do coração dos outros, porque a partir do sofrimento de Paulo, a igreja era encorajada. A partir do sofrimento de Paulo, as pessoas então, elas tinham a convicção de que elas poderiam seguir naquele caminho porque Cristo era com elas. Então, querido, entenda uma coisa: o seu sofrimento, essa noite escura a qual você possa estar enfrentando, ela não vai te destruir, como ela vai te promover de tal forma de que você possa desfrutar desta vitória e, a partir agora do seu testemunho de quem conseguiu vencer, outras vidas sejam abençoadas. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E aí no versículo 13 ele vai dizer: continuamos a pregar, porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. Olha que maravilha!
O nosso sofrimento não pode nos paralisar da nossa missão. O que ele vai dizer? Continuamos a pregar. Olha, eu passo por sofrimento, eu me sinto aflito, eu me sinto pressionado, eu me sinto abandonado, eu fui derrubado, mas nada disso me impediu de continuar na missão. Querido, se o seu sofrimento faz com que você deixe de orar, deixe de buscar estar com Deus, deixe de buscar estar na comunhão da igreja, você está optando e tomando a escolha errada. Nada disso pode fazer com que a missão de Deus em nós venha a ser paralisada. O Paulo também escreve isso na carta aos Romanos, no capítulo 8. O que poderá nos separar do amor de Deus? Nem a altura, nem a profundidade, nem o porvir, nada. Nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. E é isso então que o texto prossegue dizendo. Versículo 14, sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Palavra de esperança. Quem está de frente para a luz consegue perceber que o sofrimento é uma fase, mas não é o destino, porque o destino final é o destino de vitória. O destino final é o destino de vida. O destino final é o destino de restauração plena. E é isso que o apóstolo Paulo está colocando para nós, versículo 15. Tudo isso é para o bem... Ah, querido, olha que maravilha. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Versículo 16. Por isso, mais uma vez, observe, nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo. Nosso interior segue e está se renovando cada dia. Ainda que as aflições diárias elas venham a nos trazer dor e sofrimento, nessa mesma proporção nós vamos nos renovando e sendo renovados pela palavra de Deus, que também a cada dia vai sendo fortalecida dentro de nós. E agora olha aqui, versículo 17. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Eu estou lendo aqui na versão NVT, nova versão transformadora. Pois essas aflições pequenas e momentâneas. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, querido? Que quando nós estamos de frente para a luz, que é Cristo, essa luz que é colocada diante de nós através da palavra de Cristo, nós enxergamos então o final da história. E sabemos então que o final da história é de vitória. E aí quando nós olhamos para o final da história e olhamos para onde nós estamos, vemos o trajeto que ainda nos falta percorrer, nós percebemos que o que enfrentamos hoje é infinitamente menor com aquilo que Deus já tem preparado para nós. Não é que Ele vai preparar, Ele já tem preparado. E aí, a psicologia hoje vai falar sobre resiliência, a capacidade de permanecer firme em tempos de dor e sofrimento. A verdadeira resiliência só tem aquele que conhece e tem a convicção de que o final da história é um final de paz, é um final de vitória. Portanto, só pode ter a verdadeira resiliência, desfrutar da verdadeira resiliência, aquele que tem em Cristo a sua esperança. Cristo em nós, a esperança da vida eterna, a esperança da glória. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Então, quando ele olha para o que está adiante, a partir da luz que ilumina sua visão, ele enxerga tudo o que ele está passando como algo pequeno e momentâneo. Aflições pequenas e momentâneas. E aí ele faz o contraponto. A glória, a luz que está diante de nós, ela é eterna e ela tem um peso. Ou seja, ela é consistente, ela é concreta, ela é densa. Ela vem sobre nós e ela virá sobre nós, porque Deus já tem tudo isso preparado para nós. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, encerrando então este capítulo, versículo 18, diz assim: portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o nosso olhar
naquilo que não se pode ver. Uma aparente contradição. Paulo, peraí. Como eu não vou ver o que eu estou vendo e como é que eu vou ver o que eu não vejo? Porque Paulo não está falando, queridos, do natural. Paulo está falando daquilo que é sobrenatural, daquilo que transcende. Apenas quem tem uma vida de busca a Deus pode experimentar aquilo que é sobrenatural, ou seja, ao natural e ao sobrenatural, aquilo que está acima. Deus é aquele que está acima, assim como é aquele que está adiante, assim como é aquele que está presente. O apóstolo Paulo então vai dizer, eu não olho com olhar natural, mas eu olho com olhar sobrenatural. Por isso eu posso ver o que ninguém vê. E como eu faço isso? O versículo prossegue. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Ah, queridos, isso só pode ser visto com os olhos da fé. A fé, eu já disse isso algumas vezes, a Bíblia vai dizer que nós não andamos por vista, mas sim por fé. Então a fé, ela não nos tira a nossa capacidade de pensar. A fé cristã, genuinamente cristã, a fé alicerçada na palavra de Deus não é uma fé burra, não é uma fé medíocre, não é uma fé preconceituosa, não é uma fé partidária, mas é uma fé que gera em nós, que nos concede a mente de Cristo, mas que não substitui a nossa mente, mas substitui a nossa visão. Porque aonde uns veem um fim, nós vemos um começo. Aonde as pessoas veem, do linguajar mais jovem, um game over, final de jogo, Deus fala, não, filho, agora que vai começar. Aonde o nosso olhar não consegue ver caminho, assim como Moisés diante do Mar Vermelho, Deus olha o caminho e faz com que o povo passe a pés enxutos. Querido, precisamos ver com o olhar da fé. Então, você que está sofrendo angústias sem fim, reconhecemos aqui e desde já nos colocamos à sua disposição para te ouvir, para orar com você, para te orientar neste processo, naquilo que nós pudermos, porque como eu já falei aqui também, nós também temos a humildade para reconhecer de que uma vez que eu e alguns da nossa liderança não são psicólogos, há também um limite até onde nós podemos ir a partir do aconselhamento bíblico e até onde é necessário uma intervenção especializada, mas nós estamos dispostos a te ajudar. E estamos aqui para te dizer que você precisa primeiramente, como eu disse lá no começo, entender se você está de frente para a verdadeira luz. A luz que só pode ser vista, encontrada a partir da palavra de Cristo. E essa luz então vai fazer com que você veja que você não está sozinho. Essa luz vai fazer com que você perceba que não é vergonhoso ser frágil, porque na verdade quando você olhar para a sua volta e perceber que não está sozinho, você também vai perceber o quão frágeis são aqueles que estão à sua volta. A Bíblia vai dizer de inúmeros homens e mulheres, inclusive, que passaram na história da Bíblia e expressam e demonstraram aqui sintomas daquilo que hoje nós chamamos de depressão, de ansiedade e tudo mais. Portanto, você não está diante de pessoas que são superiores a você. Você está diante de pessoas que são iguais a você. Homens e mulheres de carne e osso, mas que foram alcançadas pelo Evangelho, pela palavra de Deus, e que por esta palavra estão sendo renovados diariamente, ainda que o nosso exterior se corrompa. Ainda que venhamos a passar, ou continuemos a passar, por momentos de pressões sem fim, de abandono, de perseguição, mas nós sabemos que o Deus a qual nós servimos, Ele tem um mais. Pressionados por aflições, mas não esmagados por elas. Porque no mais de Deus há uma esperança. Cristo é a esperança a qual você precisa. E aí eu quero, antes de tudo, como eu disse, você pode contar conosco. Mas antes de que você venha mandar uma mensagem para nós aqui, talvez essa palavra esteja mexendo com você e você reconheça que você precisa de ajuda, eu quero te fazer um pedido. Antes de você recorrer a nós, recorra primeiramente a Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Você não precisa de uma religião, você não precisa de um líder religioso. O que você, eu e todos nós precisamos é de Cristo Jesus. É de uma experiência com Cristo. E é para isso que Cristo está te chamando nessa noite. Amém? Vamos orar?
Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pela riqueza da Tua palavra. Deus, eu quero Te pedir de maneira especial por cada um, Deus, que está sendo alcançado por esta mensagem. Seja hoje, seja amanhã, seja este ano, seja ao longo dos próximos anos que virão. Deus, que aqueles que ouvirem esta palavra possam ser, Deus, preenchidos por ela. Que eles possam ter, Deus, as suas mentes iluminadas. Que a cegueira de suas mentes possa ser dissipada e que eles possam se ver de frente para a luz, para a Tua luz, para a verdadeira luz, Jesus. Deus, toma a vida daqueles que têm vivenciado momentos de ansiedade, de depressão, pânico, burnout. Deus, que os males que têm afligido milhares e milhares de nós, Deus, que eles possam ser, Deus, dissipados pela Tua palavra, pelo Teu cuidado, a partir, Deus, de um acompanhamento especializado, mas também a partir da Tua igreja, da igreja que acolhe, da igreja, Deus, aonde nós sabemos que é um espaço para onde as nossas vulnerabilidades possam ser expressas sem medo, sem preconceito, mas com acolhimento, com empatia, com graça, com misericórdia e com amor. Ser com o Teu povo nessa noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, permaneça de frente para a luz.